Você pode se divertir assistindo a um filme, se manter atualizado, podendo falar sobre o Oscar 2026 e o mais importante de tudo, ainda se dar bem na redação do Enem ou da FUVEST 2026. Ou seja, este vídeo faz tudo por você. Entrega diversão, repertório e nota alta. Bora! Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, eu estou de volta salvando a sua redação, mas hoje eu vou salvar também o seu fim de semana, vou salvar o papo com aquele crush ou aquela crush para você se mostrar atualizado, bem informado e, acima de tudo, eu vou salvar o seu repertório sociocultural, porque hoje eu gostaria de falar sobre O Agente Secreto, filme que está concorrendo a, entre outras coisas, melhor ator com o Wagner Moura e também melhor filme em língua estrangeira. Eu gosto muito, primeiro, desse filme, considerando a atualidade de um debate que está lá, que é essa questão da ascensão do autoritarismo, né? Especificamente, o filme vai se passar em 1977 e o próprio filme fala que é uma época cheia de pirraça. Jana, mas como assim uma época cheia de pirraça? 1977 era o auge do regime militar no Brasil, uma época de endurecimento do regime, e a gente vê vários sinais desse endurecimento do regime ao longo daquele enredo, tá? Se você ainda não assistiu, eu não vou dar grandes spoilers, eu vou apenas facilitar a sua leitura do filme. Quando você estiver lá assistindo ao filme, deixa eu só subir um pouquinho aqui, porque ficou meio solto, né? Aê, ó. Quem sabe conserta ao vivo também. Boa! Vamos ver rapidinho sobre o que o filme acaba falando, tá? Em uma época que eles chamaram de extrema pirraça, é um cenário marcado por tensões políticas, auge da ditadura militar e jogos de poder, porque acaba se discutindo muito abuso ou violência policial, tema importante, corrupção tá ali também em várias cenas. Um agente infiltrado, não vou te dar nenhuma outra informação, é designado para cumprir uma missão em que ele deve ser discreto e leal, ele não pode entregar mais ninguém. À medida em que esse personagem, né, a gente vai daqui a pouco conversar sobre esse personagem, se aprofunda em um ambiente cheio de suspeitas, segredos e interesses conflitantes, ele vai passar a enfrentar dilemas morais que ameaçam não apenas a sua função, aquilo que ele está ali fazendo, mas também a sua própria identidade. Eu estou tentando não te dar muito spoiler. O que é interessante é que o filme constrói uma atmosfera de tensão constante e a gente não sabe muito bem do que a gente sente medo. Aos poucos é que a trama vai se desenrolando e uma das principais discussões que estão ali, uma das que mais me fascinam, na verdade, é a ideia de que até que ponto a defesa da ordem, que é ali, né, simbolizada pelas autoridades policiais, justifica determinados meios, eventualmente a violência, a tortura, as execuções sumárias e qual é o custo humano das decisões tomadas em nome da segurança. Os eixos centrais do filme, em que eu quero que você preste atenção quando você estiver assistindo, são os seguintes: vale a pena prestar atenção na noção de vigilância, deixa eu pôr aqui uma caneta um pouquinho mais grossa, beleza? Preste atenção na noção de vigilância, o peso do segredo, que é carregado por esse personagem principal, que é o personagem interpretado pelo Wagner Moura, a noção de poder institucional e o que os indivíduos fazem com esse poder institucional, principalmente as autoridades policiais. Dê uma olhada também na noção de ambiguidade moral. Quem ali é o mocinho e quem é o bandido? Vou colocar aqui.
E por último, ó, os meninos estão me escutando gravar lá na outra sala. Vocês já assistiram o Agente Secreto, meninos? Tem que assistir depois do vídeo de hoje, tá? Sinto muito. E por último, acho também interessante você pensar na construção do inimigo. Quem de fato é o inimigo naquele filme, ok? E aí, vendo o filme pela segunda vez, eu fui pensar em 3 temas, mais no formato Enem, concretos, e 3 temas mais no formato FUVEST, mais abstratos e filosóficos, e repertórios que podem te ajudar a compreender o filme. Eu não vou dar nenhum spoiler, afinal de contas, eu quero que você privilegie o cinema nacional e assista ao filme antes do Oscar 2026, ok? E aí vamos pensar primeiro nos temas mais relevantes, na minha opinião, se a gente considera uma proposta de redação no modelo Enem, tá? Então a gente poderia pensar sobre os limites éticos, porque eu acho que eles são frequentemente ultrapassados. Aí, da vigilância estatal, porque tem lá um papel importante cumprido por diferentes autoridades policiais. No combate à criminalidade no Brasil. E aí a gente pode até perguntar quem é criminoso de verdade. Lá a gente está conversando sobre 1977, só que a gente está vivendo 2026. Em 2026, diferentemente de 1977, a gente pode discutir, né, como a tecnologia pode, às vezes, ultrapassar limites éticos, como o combate à criminalidade, por exemplo, pelo uso de vigilância tecnológica e eletrônica, pode ser, por exemplo, uma ameaça à privacidade e à segurança dos brasileiros. A gente pode pensar, por exemplo, também na noção de direitos fundamentais, direito à privacidade, direito à identidade e até mesmo a discussão sobre autoritarismo. Uma outra questão que pode ser abordada ali é, ó, eu tô colocando os temas, você tá copiando junto comigo, né? A gente pode pensar no conflito entre segurança pública, ou seja, segurança coletiva, e liberdade individual na sociedade contemporânea. Aqui dentro, por exemplo, a gente pode pensar nos abusos e na violência policial. Esse tema é bem clássico, tá, gente? Altamente atual e tem grande potencial de serem elaboradas propostas de intervenção que estabeleçam o limite da atuação das forças policiais. Um outro tema que eventualmente a gente poderia pensar aqui é o papel da mídia ao longo do filme. Na minha opinião, um dos trechos mais engraçados do filme tem a ver com o sensacionalismo da mídia, tá? Preste atenção no meu personagem favorito. Meu personagem favorito desse filme é a perna cabeluda. Você vai lembrar de mim quando você assistir. E aí, eu acho que tem também uma discussão sobre a manipulação de informações, seja pela mídia, seja pelas autoridades. A manipulação de informações como uma ameaça à democracia brasileira. Lembrar que a gente tem manipulação de informações e de imagens tanto pelo governo quanto pela mídia. Então, como a ameaça à democracia brasileira. E aí a gente pode dialogar contemporaneamente com desinformação midiática, manipulação da opinião pública. A gente pode discutir sigilo institucional e até mesmo o uso político da narrativa midiática. Se a gente pensa na FUVEST, a gente vai ter temas um pouco mais abstratos. Não que esses temas que eu trouxe aqui não sejam suficientemente abstratos. De propósito, eu fiz temas Enem mais amplos, porque essa parece ser a tendência do Enem para 2026.
em diante. Se isso daqui fosse uma proposta no modelo FUVEST, eu pensaria, por exemplo, numa pergunta que parece ampla, mas a FUVEST gosta dessas coisas amplas. Os fins justificam os meios? Sim, a FUVEST faria um tema bem amplão assim mesmo. E vocês usariam o filme para expor, para ilustrar essa discussão. E aí você poderia fazer um diálogo entre filosofia política, moral, entre outros aspectos, e é óbvio que você poderia usar o Nicolau Maquiavel como referência. Outro tema mais ou menos no formato FUVEST, o segredo como instrumento de poder. Aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente invisibiliza, é também uma maneira de fazer política. Pensa quais são os segredos que estão no filme. Então, instrumento de poder. E por último, a gente poderia, por exemplo, pensar na noção de lealdade institucional, obedecer ao que é mandado pelas instituições, por exemplo, pelo Estado, pela polícia, em oposição, deixa eu ver se vai caber, lealdade institucional versus consciência moral individual, né? É o conflito dramático central do filme. Deixa eu subir isso aqui um pouquinho, ó. Pronto, agora vai aparecer tudo bonitinho. É o conflito central do filme, tem grandes exemplos ao longo do filme, e eu acho muito sinceramente que você poderia ou deveria, tendo assistido ao filme, tentar relacioná-lo com a noção de panóptico e sociedade. Vou pôr aqui, ó. Panóptico e sociedade disciplinar, do Michel Foucault. Que é a ideia de que a vigilância não precisa ser visível para produzir controle. A vigilância, quando feita de uma maneira produtiva, e eu não estou elogiando a vigilância, não. Há aqui uma crítica, mas quando a vigilância é feita de uma maneira produtiva, ela é internalizada. Lá no filme, a gente tem essa noção de controle difuso e de normalização da suspeita, e é isso que limita as ações do personagem principal, que é exercida, né, essa função, pelo Wagner Moura, tá? É muito interessante que a gente passa o filme inteiro com uma sensação de agonia, de angústia, que é próxima à angústia do personagem principal, tá? Eu não tô falando o nome do personagem principal de propósito, ok? Depois a gente volta. Além disso, eu quero, por exemplo, que você pense na noção de banalidade do mal, da Hannah Arendt, classicão, repertório, da Hannah Arendt, né? Que é um conceito que mostra como indivíduos relativamente comuns podem agir de maneira moralmente questionável, de maneira até mesmo cruel, quando são inseridos em uma estrutura institucional que naturaliza a violência, a tortura e o extermínio, tá? E por último, dá para usar a noção de estado de exceção. Imagino que vocês estudem essa noção lá nas aulas de história, aplicada à ditadura militar, né? A noção de estado de exceção é abordada, por exemplo, pelo Giorgio Agamben. Vale a pena anotar, né? Situações extraordinárias são usadas para justificar a suspensão de direitos em nome da segurança, né? E é, na minha opinião, o eixo central para uma leitura política do filme. Em 1977, a gente vivia o auge do estado de exceção representado pela ditadura civil-midiático popular no Brasil. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada
principalmente nesse último conceito e articular com o contexto histórico do filme. E os alunos dos meus cursos vão receber em breve um roteirinho com todas essas indicações. Se você quer ter acesso a aulas aprofundadas com repertório, mas também com argumentação, com essa grande articulação entre informação e opinião, é só você, por exemplo, entrar em contato comigo por meio desse QR Code ou visitar as minhas diversas redes sociais. Agradeço a todos e todas pela atenção e quarta-feira a gente se vê numa live. Beijo, até a próxima. Beijo.